Boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy da Missão Chamas Abrasadoras. E estamos aqui neste momento para o nosso 11º dia do mês missionário, 9º dia da novena missionária. Então, hoje, nosso último dia da novena, a partir de amanhã daremos sequência no mês missionário, mas com outras reflexões. Então, vamos iniciar. Estamos reunidos em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une no amor. Estamos unidos em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une no amor. Estamos unidos em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une no amor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário, Jesus Cristo é missão. Com o seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une no amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com impacto pela chegada da pandemia do Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva ao Pai. A pandemia prossegue e cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, solidão, pobreza e injustiças que tantos já padeciam. É necessário neste tempo sombrio o testemunho dos missionários e missionárias, da compaixão e da esperança. Façamos um minuto de silêncio interior para fazer memória às vítimas do Covid-19 e às pessoas próximas vitimadas ou que comoveram as nossas comunidades. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguirmos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com seus discípulos, a sua humanidade, que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo.
Unidos e unidas a todos os grupos da novena missionária do Brasil, rezemos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, pobreza e injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Assim seja. E eu convido você nesse último dia da novena, que você possa inclinar sua fronte, que você possa entregar ao Senhor todas as suas intenções para este último dia da nossa novena missionária. Amém. Amados irmãos, 9º dia da nossa novena missionária. O que vimos e ouvimos na missão Além Fronteiras. Irmãos e irmãs, a igreja é chamada por Deus a realizar uma missão no mundo. Em 2012, provocados pelo documento de Aparecida e pelo saudoso Dom Pedro Carlos Zilli, bispo brasileiro de Bafatá, em Guiné-Bissau, o Regional Sul 2 do Paraná assumiu um projeto de missão adigentes entre as dioceses do Paraná e as dioceses de Bofatá. Guiné-Bissau está entre os 10 países mais pobres do mundo, com uma população de pouco mais de 1,6 milhões de habitantes. Português é o idioma oficial, mas é conhecido somente por 15% da população, com 90% falantes do crioulo, mistura das línguas locais com o português. Eis-me aqui, envia-me. Em 2014 foram enviados os primeiros missionários para a missão São Paulo VI, na cidade de Quebo, onde mais de 80% da população são muçulmanos sunitas. 15% pertence à religião tradicional africana e menos de 5% são cristãos. É nesse ambiente que, a partir de 2015, os missionários atuam em 3 frentes de trabalho: evangelização, saúde e educação. Com a pandemia, a primeira exigência da ação missionária tem sido priorizar os serviços junto aos mais pobres. Os missionários têm sido solidários em ajudar cristãos e não cristãos, rompendo preconceitos étnicos ou religiosos. Dom Pedro Carlos Zilli, 66 anos, foi mais uma vítima do Covid-19. Era missionário do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, PIME. Após sua ordenação presbiteral, em janeiro de 1985, foi enviado para Guiné-Bissau, onde permaneceu por 35 anos. Em 2001, foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II para a nova diocese de Bafatá, onde permaneceu até sua morte no dia 31 de março deste ano. Sua ausência abalou o povo guineense. Era respeitado por muçulmanos, evangélicos e lideranças de várias etnias do país. Viveu e testemunhou os sólidos valores do evangelho, sendo simples e solidário com todos. Convido você a pegar comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus propõe a seus discípulos uma nova estratégia missionária, que se realiza pelo testemunho com a força do Espírito Santo, o protagonista da missão. A função do Espírito é ungir e capacitar os discípulos, tornando-os testemunhas proféticas em saída permanente para percorrer os caminhos do mundo, anunciando a palavra e realizando sinais. Gestos de caridade. É ele que dirige, orienta e ilumina os discípulos missionários neste caminho. Trata-se de uma presença dinâmica e constante do Espírito, dando audácia e coragem às testemunhas, porque apesar das perseguições, elas devem anunciar o que viram e ouviram. A igreja precisa de testemunhas que demonstrem com a vida, por palavras e ações, sua adesão ao projeto missionário de Jesus, que é para todos sem excluir ninguém. Esse projeto que é para todos e sem excluir ninguém. Esse projeto de Jesus é transformado pela sua morte e ressurreição em projeto do Espírito, o qual atua por meio de missionários testemunhas desde Jerusalém, Judéia e Samaria até os limites de toda a terra. A missão é universal, sem fronteiras. O livro dos Atos ensina os cristãos a serem igreja cuja identidade é missão. Ela vive e realiza a missão cujo horizonte é sem fronteiras. Irmãos e irmãs, ao Deus que nos chama continuamente a participar da sua missão, sendo uma igreja em saída e de portas abertas, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Dos missionários e missionárias que estão vivendo a missão além fronteira, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Dos missionários e missionárias que diariamente renovam a sua vocação na escuta da palavra, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Dos missionários e missionárias perseguidos por causa do anúncio do Evangelho, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Dos missionários e missionárias que fizeram a sua Páscoa por causa do Covid-19, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Existem missionários ou missionárias vivendo a missão em outra diocese e em outros países. E nós podemos ter conhecimento disso através do aplicativo Adigentes, que você é convidado a instalar no seu celular. Jesus Cristo é missão. Ele nos chama e nos envia. Agradecemos a vós, Senhor, por todos os homens e mulheres que generosamente deram o seu sim para irem além fronteiras e serem sinal de esperança e vida junto a outros povos. Assumimos, Senhor, o compromisso de rezar e ajudar esses missionários e missionárias. Ajudai-nos, Senhor, para também darmos o nosso sim, para que o teu evangelho chegue a todos os lugares. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, abençoe os missionários e missionárias além fronteiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Amados irmãos, vimos o contexto pandêmico das missões além fronteiras. Vamos agora ouvir como que a igreja responde a todas essas situações. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 672. O tempo presente. Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Então, amados irmãos, nós que somos missionários do Altíssimo, missionários do Senhor, nós temos a convicção que ainda não chegou a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico. Enquanto isso, nós vamos
clamando a Deus que o reino messiânico se realize em nossas vidas, que nós esperamos ansiosamente pelo estabelecimento glorioso do reino messiânico e nós, com muita fé e esperança, clamamos ao nosso bom Deus o reino de justiça, amor e paz. O tempo presente, segundo o Senhor, é o tempo do Espírito e do testemunho. Um tempo marcado pela tristeza, provação do mal, que não poupa a igreja. E é um tempo que inaugura os combates dos últimos dias. Tempo de expectativa e vigilância. Então, amados, missionários do Senhor são aqueles que, assim como o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 672 nos diz, nós acreditamos que estamos num tempo de vigilância e expectativa. Nós temos a expectativa e a esperança e permanecemos vigilantes pelo estabelecimento do glorioso reino messiânico de Jesus. Um reino de justiça, amor e paz. Mas enquanto isso, nós acreditamos e temos consciência que o tempo presente é o tempo do Espírito e do testemunho. É o tempo marcado pela tristeza, pela aprovação do mal, que não poupa a igreja, e é um tempo de combate. Por isso nós estamos aqui em vigilância e em expectativa. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 730. A hora de Jesus. Finalmente chega a hora de Jesus. Jesus entrega seu Espírito nas mãos do Pai. No momento em que por sua morte é vencedor da morte, o ressuscitado dos mortos pela glória do Pai dá imediatamente o Espírito Santo soprando sobre seus discípulos. Então, nós que somos missionários do Senhor, acolhemos com muita alegria o Espírito Santo de Deus, que foi dado imediatamente soprando sobre os apóstolos na hora da morte de Cristo Jesus, na hora de Jesus, quando ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai. Por isso, nós acolhemos o Espírito Santo. O missionário do Senhor é aquele que acolhe o Espírito Santo. É aquele que crê no poder do Espírito Santo. É aquele que acredita no poder do Espírito Santo. Por isso, a partir da hora de Jesus, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da igreja. Como o Pai me enviou, assim eu também os envio. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Então, nós somos enviados por Jesus. Nós assumimos, com nossa consagração batismal, nós assumimos a unção do Espírito na confirmação e vamos, em nome de Jesus, para anunciar o Evangelho de Cristo. Parágrafo 735, Catecismo da Igreja Católica. O penhor ou as primícias da nossa herança. Cristo dá o penhor ou as primícias da nossa herança, a própria vida da Santíssima Trindade, que é o amor como ele nos amou. Este amor, a caridade de 1 Coríntios capítulo 13, é o princípio da nova vida em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido uma força, a do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, o missionário de Cristo é aquele que recebe a força do Espírito Santo. A força para viver a caridade de 1 Coríntios 13, o amor. A força da própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como ele nos ama. Nós recebemos a força do amor. O missionário de Cristo Jesus é aquele, amado, que sabe que ele pode amar. É aquele que não perde tempo com picuinhas, com inveja, com discussões, com desavenças, mas é aquele que simplesmente ama. É aquele que recebeu a nova vida de Cristo, a vida do amor. É aquele que recebeu a vida da Santíssima Trindade. A própria vida da Santíssima Trindade, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 735. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 857, a Igreja Apostólica. A igreja é apostólica por ser fundada entre os apóstolos. Tríplice sentido da apostolicidade da Igreja Católica. Primeiro sentido, foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Então, a igreja é apostólica em três sentidos. O primeiro é que ela é
e continua sendo fundada sobre o fundamento dos apóstolos. A segunda é que ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então, o segundo sentido da apostolicidade da Igreja Católica é também a conservação e transmissão da doutrina da Igreja, do magistério da Igreja, daquilo que os santos padres, que o ensinamento, o depósito precioso, as palavras salutares ouvidas da boca dos apóstolos, ainda hoje são transmitidas pelos apóstolos do Senhor, pelos missionários de Jesus. O terceiro sentido da apostolicidade da igreja é que ela continua a ser ensinada, santificada, dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a ele sucedem na missão pastoral, o colégio dos bispos, assistidos pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Então, a igreja é apostólica em três sentidos. Primeira, que ela é e continua sendo fundada no ensinamento dos apóstolos. Segundo, que ela conserva e transmite esses ensinamentos e que ela conserva e transmite esses ensinamentos pelo poder do Espírito Santo, ou seja, a igreja, ela conservando e transmitindo, ela não deixa de falar da doutrina da igreja e do magistério da igreja. E ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo. Então, oremos com o catecismo da igreja. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. A igreja é induzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso, dai-nos dignos pastores e dignos ministros. Amém. Assim seja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1287. O povo messiânico. A plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devendo ser comunicada a todo o povo messiânico. Cristo prometeu a efusão do Espírito, promessa realizada no primeiro dia da Páscoa e mais marcante no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Pedro começa a declarar que a efusão do Espírito Santo é o sinal dos tempos messiânicos. Os que creram na pregação apostólica e se fizeram batizar também recebiam o dom do Espírito Santo. Aleluia! Por isso nós somos missionários e discípulos do Senhor, nós somos o povo messiânico de Deus e recebemos a plenitude do Espírito, que não devia ser só do Messias, mas também de todo o povo messiânico. Por isso, Jesus Cristo, nosso Messias, prometeu a efusão do Espírito e cumpriu a sua palavra no primeiro dia da Páscoa e mais de forma marcante no dia de Pentecostes. Por isso hoje nós podemos, junto com os apóstolos de Cristo, podemos anunciar as maravilhas de Deus, podemos também, anunciando as maravilhas de Deus, levar outras pessoas a serem batizadas em nome de Jesus e também receberem o dom do Espírito Santo. Por isso hoje, meu amado, você que é missionário do Senhor, você é convidado a viver a plenitude do Espírito. Não podia ser só do Messias, não podia ser só de Jesus. Pelo seu infinito amor, pela vida da Trindade, pela própria vida da Trindade, que é o amor, ele sabia que nós também precisaríamos muito de viver a efusão do Espírito. Por isso, você é um missionário do Senhor, viva a plenitude do Espírito Santo. Levem outros a serem batizados, a receberem o dom do Espírito Santo. E não deixe de viver os três sentidos da apostolicidade da igreja. Seja obediente aos seus pastores. Conserve e transmita o magistério da igreja, a doutrina da igreja, a palavra de Deus. E que você possa também ser santificado e dirigido pelos apóstolos, pela Igreja Católica Apostólica Romana, até a volta de Cristo.
Que Deus abençoe você. Não simplesmente seja um anunciador, mas seja dirigido pela Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira Igreja de Cristo. E lembre-se, fora da igreja não existe salvação. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito que nos une no seu amor. Que Deus abençoe você. Somos da Missão Chamas Abrasadoras. Estamos à sua disposição. Somos uma comunidade missionária. Carisma, formação da consciência através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Agende sua missão conosco, entre em contato, vamos direcionar você. Trabalhamos com pregação, formação e cura profunda. Vamos juntos adorar a Deus e clamarmos a plenitude do Espírito Santo, a efusão do Espírito. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Sai gritando pela rua: eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Salve Maria Puríssima.